fez com que muita gente ficasse mais tempo em casa e assumisse funções que não estavam acostumadas. O resultado disso, acidentes domésticos. E como em meio a uma pandemia ninguém quer parar no hospital, os cuidados nas atividades do dia a dia devem ser redobrados. Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu gostaria de começar perguntando quais são os principais tipos de acidentes domésticos durante esse período de pandemia. Então, durante esse período de pandemia, a gente pôde observar bastante aí, né, o número de acidentes com idosos, principalmente, muito tempo em casa, e acaba sofrendo quedas aí da própria altura ao solo, né, propiciando aí fraturas, né, a gente chama aí fraturas típicas do idoso, né, do fêmur proximal, principalmente aí fraturas transtrochanterianas, fraturas do colo do fêmur, fraturas da extremidade distal do rádio, do húmero proximal, e a gente conseguiu observar bastante também traumas de mão, né? As pessoas, elas ficando mais em casa, começaram a cozinhar mais, fazer mais atividades domésticas, atividades manuais, principalmente na cozinha. A gente pôde observar bastante aí traumas cortocontusos na mão, como lesão de tendões flexores, tendões extensores, lesão neurológica de nervos digitais, as próprias fraturas mesmo da mão. A gente pôde observar um aumento do número de cirurgias nessa parte. Tá, então a gente pode afirmar que o número de acidentes dentro de casa aumentou com a pandemia. Isso eu quero te perguntar se comparado ao mesmo período do ano passado, Rodrigo. Sim, com certeza. Comparando aí com o ano passado, né, principalmente o trauma idoso sempre existiu, né, sempre existiu. Mas principalmente os acidentes com a mão, a gente pôde observar um aumento considerável aí nesse período. As pessoas em casa, né, acabam cozinhando mais, fazendo mais atividades domésticas e aumenta o risco do trauma. E vocês da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia lançaram vídeos, né, com orientações e prevenções para quem está em isolamento. Conta pra gente como é esse vídeo, né, o conteúdo desse vídeo e como é que foi a receptividade. São vídeos curtos, né? São vídeos aí de aproximadamente 1 minuto, mostrando aí atividades preventivas básicas, né, que a gente pode ter em domicílio. Com relação aos idosos, por exemplo, sempre evitar o uso de tapetes na residência, que aumenta o risco de queda, de escorregamento. Utilizar calçados com solado mais emborrachado, antiaderente, para evitar a queda também. Outra medida importante é sempre, à noite, deixar algumas luzes acesas, luz no corredor, luz no banheiro. O idoso ele costuma ir ao banheiro de madrugada, seja pelo uso de medicamentos como diuréticos, seja por alguma doença urológica, enfim. E a luz acesa ela evita quedas, né, durante a noite. Outra medida importante aí, evitar objetos espalhados pela casa, sempre tentar deixar a casa organizada para evitar tropeços. Outra medida importante também é deixar o telefone sempre um lugar alcançável, caso o idoso precise se comunicar, porque muitas vezes o idoso ele cai em casa, mora sozinho, e às vezes fica caído por alguns dias, porque ele não consegue levantar devido à fratura do fêmur proximal, por exemplo. E aí, quando ele é encontrado, ele já está desidratado, já tem outros problemas associados além da fratura, né? Outra prevenção comum aí que a gente colocou nos vídeos é com relação às crianças, né? As crianças elas têm ficado muito em casa, né, com a suspensão das aulas e existe um risco maior, né? Houve um aumento do número de acidentes com crianças também, né? E assim, por exemplo, medidas preventivas aí básicas para as crianças seriam colocar telas na varanda, nas janelas, protetor nas tomadas para evitar que a criança coloque o dedo, em cozinhas, evitar deixar o cabo da panela para fora do fogão, né? Colocar sempre o cabo para dentro do fogão para evitar que a criança coloque a mão e se queime, né? A queimadura aí também é um trauma
foi um trauma bastante comum aí, está sendo ainda, né, durante esse período aí de pandemia. Outra medida importante também seria deixar produtos químicos de limpeza em lugares mais altos para evitar que a criança pegue. Agora vale lembrar, Rodrigo, né, até para a gente explicar melhor para quem nos assiste, que tudo isso que você está explicando, na realidade, é válido não só no período de pandemia, tanto para os idosos quanto para as crianças, esses cuidados são fundamentais, não é isso? Não, com certeza, com certeza. Isso aí são orientações dadas sempre por nós ortopedistas a todos os idosos, parentes dos idosos, pais de crianças. A gente sempre orienta com relação à prevenção das quedas, à prevenção dos acidentes, que é a melhor forma de tratar, na verdade, é a prevenção, né? É evitar que aconteça, porque depois que acontece, aí, infelizmente, no caso do idoso, por exemplo, acaba evoluindo para uma cirurgia, porque uma fratura do fêmur proximal é sempre cirúrgica. A gente, a não ser que o paciente não tenha condições de operar, né, a gente sempre opta pela cirurgia para o paciente voltar a deambular e evitar comorbidades secundárias devido ao paciente ficar acamado, né? Agora, fora todos esses cuidados também, Rodrigo, a gente também pode associar isso a uma boa noite de sono, né? E, na realidade, é super importante. Com certeza. O sono vem sendo muito prejudicado, na verdade, durante essa pandemia, né? Porque as pessoas têm ficado muito ansiosas, depressivas, nervosas com toda essa situação, com todas essas incertezas, quando é que vai voltar à normalidade, vai voltar à normalidade. E isso tem gerado problemas de sono bastante comuns. Muitas pessoas reclamando de insônia, realmente. Sim, sim, com certeza. E isso implica a pessoa desperta não totalmente descansada, começa a fazer as suas atividades cansadas, e isso aumenta o risco de acidentes também. A pessoa que não está 100% descansada, a atenção dela fica menor, né? E isso aumenta o risco de acidente também. E ninguém quer ir para um hospital no meio de uma pandemia, né, Rodrigo? Com certeza. E às vezes ter que ficar internado no hospital, passar por um procedimento cirúrgico, é sempre um risco para o paciente de, se ele não foi infectado pelo vírus, né, ele indo para o hospital aumenta consideravelmente o risco aí de infecção. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Nada.